Salve, salve, torcida vascaína! Tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer. Meu nome é Dado Júnior. Já peço que você se inscreva no canal. A gente está com a meta de chegar a 2.000 inscritos, uma meta inicial aí. Então, eu conto com a sua ajuda e a sua colaboração. Uma outra coisa que ajuda bastante também é você deixar seu like no vídeo, que isso ajuda a gente a divulgar nossos vídeos aí na plataforma do YouTube. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações, se bem que isso não está 100% certo, porque alguns inscritos do canal estão reclamando a respeito disso, né, que não estão recebendo as notificações, mas a gente não tem o conhecimento sobre isso, né, mas de qualquer forma, na dúvida, ative o sininho e sempre verifique aqui o canal, né, para ver se quando é que a gente posta vídeos aqui. E claro, compartilhe o vídeo também nas suas redes sociais que falam de Vasco, e isso é importante. No vídeo de hoje, eu vim comentar um pouquinho a respeito de toda essa questão envolvendo o novo treinador do Vasco aí, né? Parece que o Vasco está contratando Maurício de Souza, né? Inclusive estão surgindo várias brincadeiras na internet em relação ao dono da turma da Mônica, né? Então, tem várias brincadeiras rolando aí. O Maurício de Souza, que é uma aposta, né? Nunca treinou um time profissional, né? Vem de bons resultados na base do Flamengo, né? E é auxiliar, né? Já foi auxiliar em outros clubes, mas nunca teve uma experiência, né? Em time profissional. E está sendo contratado pelo Vasco, né? Que está fazendo aí essa campanha, pavimentando aí a estrada para a consolidação no G4 e para a volta à Série A, mas ainda tem um longo caminho a ser pavimentado e vindo do pior resultado esportivo da história no ano passado, né? E o Vasco está optando por fazer uma aposta aí no Maurício de Souza. Mas está fazendo essa aposta é, 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 assim porque tem certeza que vai dar certo ou por falta de opções, né? Isso a gente tem que levar em consideração. São algumas variáveis aí. A gente sabe que o Vasco ele vem de um processo de apequenamento da sua marca durante alguns anos aí, né? Tivemos algumas gestões aí que não tiveram a capacidade de quebrar esse ciclo vicioso de rebaixamento do Vasco. Então, quando isso se perdura ao longo de muitos anos, isso tende a moldar o pensamento da torcida do Vasco, né? Começa a se acostumar com a mediocridade, começa a se acostumar com o apequenamento, né? Começa a perder a referência de clube grande. O Vasco é um clube grande. Então, a partir do momento que está inserido nessa bolha da mediocridade durante muito tempo, acaba perdendo um pouquinho a referência de grandeza, né? E de 2020 para cá, depois que teve esse processo eleitoral do Vasco, né, aconteceram algumas coisas aí que mexeram um pouco com a torcida. Primeiro teve a questão do processo eleitoral, que a gente teve um candidato leve esse ano, né, com uma proposta aí de totalmente diferente do que a gente tinha visto recentemente, né, e sempre com uma ênfase de devolver a grandeza ao Vasco, de fazer os torcedores pensar grande, né? Então, uma parte da torcida, né, começou a resgatar isso, né? A resgatar isso, a questão do pensamento grande, a questão de quebrar esse ciclo de apequenamento, né? E isso faz com que a tolerância seja menor, né, a tudo que for feito no sentido de manter essa questão desse pensamento pequeno, né? Então causa uma animosidade. Por outro lado, teve toda essa questão do processo de privatização do futebol do Vasco, né? A questão da SAF, da 777, que é um assunto que não foi escolhido pelo quadro social, né? Foi aí então estão tentando empurrar goela abaixo do torcedor vascaíno, então isso fraturou o clube, fraturou a torcida, né, entre SAF sim, SAF não, e foram criadas algumas narrativas durante esse processo aí, com o objetivo bem claro de manipular a massa, né, trazer a massa para apoiar a questão da SAF. Isso acontece geralmente quando se quer privatizar estatais, né? Quando se quer privatizar estatais, geralmente faz isso também. Primeiro você diminui investimento, piorando a qualidade dos serviços, né? A população começa a sentir e começa a reclamar dos serviços prestados pela estatal. Por outro lado, vem toda uma campanha midiática
no sentido de, ó, se privatizar vai melhorar, se privatizar vai melhorar, né? Até que essa propaganda midiática consegue manipular a massa e trazer a opinião pública a favor da privatização. E depois os resultados as pessoas sabem aí, ou sentem na pele os resultados disso aí. Nada diferente no Vasco, é um processo parecido, né? Primeiro vem a diminuição de investimento com a alcunha de austeridade, né? Sendo que outros clubes no Brasil, até rivais nossos, né? Com o mesmo perfil financeiro, mesma dificuldade financeira, né? Consegue resultados esportivos muito superiores ao Vasco, mas o Vasco optou por seguir esse caminho da austeridade e propagandear isso à exaustão, né? Manipulando a opinião pública vascaína, no sentido de que ó, tem que ser austeridade, senão o clube vai quebrar. Né? São táticas aí para fabricação de consenso. Né? E nesse caso da SAF em específico, houve toda uma propaganda midiática pró-SAF, né? Inclusive uma exaltação muito grande em relação aos valores, né? Falavam em bilhões, que isso, que aquilo, né? E informações desencontradas dadas, né, por agentes, por personagens desse ambiente vascaíno que acabaram confundindo a torcida, né, e acabaram atingindo o objetivo que era manipular a massa vascaína e moldar todo a opinião pública vascaína, toda não, né, uma parte, né, da opinião pública vascaína a apoiar a questão da SAF. E com isso, mexe com o imaginário do torcedor e passa até aquelas questões, os torcedores começam a pensar que o Vasco vai ser uma potência mundial, que vai trazer A, que vai trazer B, que vai trazer C, que, enfim, né? Teve todo esse processo aí que moldou o imaginário do torcedor vascaíno e aí todo mundo que vier, né, dentro da realidade do Vasco atual vai pagar o preço, né, dessa manipulação midiática aí, o preço desse novo imaginário que foi construído, né, na torcida do Vasco. E, na minha humilde opinião, claro, respeitando quem pensa diferente, está sendo o caso desse treinador aí, Maurício de Souza. A gente precisa ver algumas situações interessantes, como, por exemplo, por causa da SAF, que está nesse processo aí de venda do futebol do clube, né? A gente sabe que, analisando o perfil da empresa, ela tem um perfil de que, assim que ela entra, ela promove mudanças profundas. E uma dessas mudanças é justamente a troca de treinador. Né? Provavelmente ela já tem ali alguém engatilhado, um nome já de preferência dela, para, assim que concluir esse processo de SAF, ela chegar e trazer esse nome. Isso já causa uma dificuldade para o clube associativo e ao mercado e tentar trazer profissionais. Né? Haja vista que o Vasco é um clube grande, de massa, né? E dá muita visibilidade, né? Por isso que alguns personagens estão no Vasco há anos, né? Se aproveitando dessa visibilidade para fins de interesses pessoais, mas isso aí é um tema para outro vídeo, né? E o que acontece? E isso chama a atenção de todo mundo, então o mercado sabe o que está acontecendo no Vasco em termos dessa questão de processo da SAF, inclusive os profissionais, né, treinadores de futebol. Então, e o pior, nós já temos uma experiência recente, aonde? No Botafogo, com o Anderson Moreira, né, que estava no modelo associativo do Botafogo naquele processo ali de término da SAF, né, subiu o Botafogo, um aproveitamento, se eu não me engano, ele tinha um aproveitamento de 73% no Botafogo foi campeão com 20 pontos praticamente à frente do Vasco, né? E assim que o processo do Botafogo foi concluído, a questão da SAF, né? Assim que o rapaz lá entrou, demitiu o Anderson Moreira, que, na minha humilde opinião, não tinha justificativa nenhuma para isso, mas a partir do momento que o futebol do Botafogo passou a ser dono, o dono faz o que bem entender, né, com o seu empreendimento, com o seu investimento ali. E o Botafogo optou pela troca do treinador. Então, tem relação com o Vasco? Tem relação com o Vasco indiretamente, porque o processo é o mesmo, de SAF, de venda do futebol. Né? Então, o que aconteceu com o Anderson Moreira, né, liga o alerta para os profissionais no mercado da bola aí, dos treinadores. Ó, se aconteceu no Botafogo e o Vasco está nesse mesmo processo, provavelmente vai acontecer no Vasco. Então, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Né? O Vasco não é pelo clube, é pelo que está acontecendo extracampo, né? Essa questão da SAF. O profissional
aceita o convite, né? Para depois, no meio do trabalho ali, independentemente do resultado. Digamos, como a gente está comparando com o Anderson Moreira, vamos comparar com a performance do Anderson Moreira. Aí vem um profissional e tem a mesma performance do Anderson Moreira, né? Roendo o osso ali na Série B para tirar o time da Série B. Aí depois que o time chega na Série A, que chega a hora de comer o filé, né? O processo da SAF é concluído e ele é mandado embora e quebra e causa uma interrupção no processo aí, na questão do trabalho do treinador. Aí vem a grande questão. Quem é que vai querer se submeter a isso? Será que profissional qualificado, não é profissional qualificado não é o nome, mas assim, profissional experiente, que nem a torcida do Vasco está pedindo, Cuca, vi nomes como Cuca, como Renato Gaúcho, né? Será que esses profissionais iriam aceitar esse tipo de situação, essa instabilidade? Né? Acho difícil. Acho difícil. Não é à toa que a mídia alternativa, né, pró-gestão, ela recentemente ela divulgou aí não é divulgar, tipo assim, deram uma opinião, né, falando que a torcida do Vasco tinha que pegar com mais calma, que não podia cobrar, né, que não precisava vir nome de peso, esse tipo de coisa. Né, aquilo ali já era um teste para moldar, né, como seria a receptividade da torcida caso viesse um nome desconhecido. Foi assim que a gente interpretou. Então, existem alguns canais na mídia alternativa que estão servindo como termômetro, né, para torcida. Né? Eles são, claro, são pró-gestão, então a gestão, para não ir para o enfrentamento com a torcida, né, vai e aciona esses canais, e esses canais lançam, né, faz o trabalho sujo, né, e para ver qual vai ser a reação da torcida. Assim é o que a gente interpreta. Claro, é a verdade? Não se sabe, mas é a nossa opinião. Claro, a gente respeita quem pensa diferente. Então, se você for ligando os pontinhos, né, você vê que sempre tem um teste ali na torcida para ver qual vai ser a reação. E, infelizmente, sobrou para o profissional aí, esse Maurício de Souza, né? Foi como eu falei, era muito difícil, acho muito difícil um profissional experiente aceitar esse tipo de situação, né? Tipo, aceitar o contrato do Vasco com né? Um possível prazo de validade, né? Acho difícil. Então, na dificuldade do Vasco de trazer profissionais experientes, tem a questão financeira também, né? Que profissional experiente, principalmente valorizado no mercado, requer custo, que vai totalmente de encontro à filosofia que está implantada há uns 2, 3 anos aí, que é a austeridade radical, que nós já vimos o que aconteceu. Pior resultado esportivo da história do clube. Então, o Vasco opta por um profissional que está tentando se inserir, vai ter a primeira experiência, e para ele é excelente, porque vai ter a visibilidade do Vasco, o Vasco bem na Série B, né? A torcida lotando o estádio. Então, para o profissional que está tendo sua primeira experiência, é excelente. Né? É excelente. A visibilidade dele, se ele fizer um bom trabalho e levar o Vasco para a Série A, ele se valoriza no mercado. Mesmo sendo demitido, né? Isso se acontecer, não tem como cravar nada, mas se isso acontecer, né? de processo ser concluído da SAF e ele ser demitido, ele vai estar valorizado no mercado e ele vai estar com as portas abertas aí para outros clubes grandes, até do futebol brasileiro aí. Então, para o profissional que está chegando, isso eu não estou falando da qualidade do trabalho do profissional. Isso aí são outros 500. Estou falando da situação, tá? Então, para a situação que está acontecendo aí, para o profissional é excelente, né? E para o Vasco, Júnior, é excelente? Depende, né? Depende. A torcida ela se apega muito a nome, mas a grande questão é a seguinte: por mais que não gostem do Zé Ricardo, né? Por mais que as pessoas não gostem do modelo de jogo dele, da performance, não estejam satisfeitas com a performance do time, mas o fato é, os resultados estão vindo, né? E esses resultados estão vindo fruto de a construção de um modelo, né? Que até então vem funcionando, que é o quê? A parte do sistema defensivo que o Zé Ricardo implantou, né? Isso veio alguns jogadores, né? Ele conseguiu encaixar o sistema defensivo do Vasco. O sistema defensivo do Vasco está forte na Série B, causando extrema dificuldade para os adversários.
E essa força, a construção desse modelo na parte defensiva, ela nos trouxe uma competitividade. E a competitividade está nos levando à regularidade, por isso que o Vasco está no G4. Então, gostando as pessoas ou não do trabalho do Zé Ricardo, até agora, né, ele está dando certo. Assim como o Botafogo teve problema no ano passado, você lembra? Que ficou atrás do Vasco no Campeonato Carioca, começou a Série B rateando, né, patinando ali, houve a troca de treinador, mais algumas contratações, encaixou e o time subiu. Né? O Vasco está passando pelo mesmo processo agora em 2022. Não fez um bom Carioca, por mais que tenha se classificado para as semifinais, não ofereceu resistência para o Flamengo. Na Copa do Brasil fez vergonha a ser eliminado para a Juazeirense. Né? E na Série B, o Vasco está, né, mantendo uma regularidade, e essa regularidade nos mantém no G4. Então, de novo, gostando das pessoas ou não, o Zé Ricardo tem mérito nisso, tanto o Zé Ricardo quanto o elenco que lá está. Então, esse novo treinador, Maurício Souza, ele chega com um desafio. O modelo do jogo do Zé Ricardo, ele ajustou a parte defensiva, mas tem problemas ofensivos, né? Principalmente na fase de transição ofensiva e na fase de ataque. Então, esse é um desafio que ele vai ter aí, né, de tentar consertar essa questão sem modificar, né, a fase defensiva, a transição defensiva e a defesa em si. Né? Manter a regularidade defensiva, que é isso que nos mantém no G4, e melhorar a questão ofensiva. Esse é o desafio que eu penso, né? Acredito eu, que é o desafio que o novo treinador vai ter. Claro que ele é santo milagreiro? Ele não é santo milagreiro. Né? Por mais que ele tenha o seu modelo de jogo preferido, né? E os jogadores precisam ser condicionados, né, a poder chegar a um tipo de comportamento que ele quer para o modelo de jogo dele. E aí tem jogadores que assimilam isso mais rápido, tem outros que não assimilam mais rápido. Mas, além da preferência do modelo de jogo do treinador, existe uma coisa chamada qualidade técnica. Né? Cada jogador tem sua qualidade, sua característica e sua qualidade técnica, que é intrínseca do jogador. Acredito que, para a gente buscar uma melhora no setor ofensivo, teria que fazer algumas contratações. Esse é o meu ponto de vista. Não é simplesmente fazer intervenções no modelo de jogo, porque as características dos jogadores que ali estão, né, ainda deixam um pouco a desejar para o modelo de jogo do Zé Ricardo na parte ofensiva. Esse é um desafio aí que tanto o profissional que está chegando quanto o departamento de futebol do Vasco vai ter. Então, essa é a minha humilde opinião em relação a isso aí. Né? Vamos ver como que o novo treinador, se ele vai fazer uma modificação abrupta ou se ele vai manter o que está acontecendo já em termos de modelo de jogo, fazendo pequenas intervenções para fazer alguns ajustes, né? Vamos ver e esperar para ver no que vai dar aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se vocês gostaram, peço mais uma vez que se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e vamos em frente torcer para que dê certo, né? Para que o Vasco consiga atingir o objetivo final do ano aí, que é o acesso à Série A. Tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!